Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, arranque deste 2025 aí, Agropapo ingressando aí no seu 10º ano no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre o seguro rural. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o advogado especializado em direito empresarial, Emanuel Pessoa. Emanuel, é uma satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Satisfação é toda minha. Eu sempre gosto de falar do agronegócio, porque realmente hoje é a grande força econômica do nosso país. Sem o agro, o Brasil já tinha acabado. Muito bem, Emanuel. Bom, para a gente começar a dar o arranque aqui nessa nossa boa conversa aí sobre esse tema aí crucial para o agro, né? Um dos pontos aí que vem, vamos dizer assim, dificultando ainda mais, na verdade, o avanço aí do seguro rural privado no Brasil, é justamente aí o bloqueio, o contingenciamento aí de recursos para a subvenção, né? Qual que é a tua análise sobre essa questão, Manuel? O que acontece é o seguinte: a gente sempre tem uma impressão de que, porque o agronegócio tem um volume muito grande de exportação, de que todo produtor rural seria um milionário com seu jatinho podendo frequentar o jet set internacional. Essa visão ela é falsa e normalmente é plantada pelos inimigos do agro para tentar colocar o agronegócio contra a população brasileira. Boa parte dos produtores rurais, aliás, a maior parte dos produtores, não a maior parte da produção, ela é feita por produtores médios e pequenos, que são pessoas que se veem achatadas nos seus lucros pelo fato de que precisam vender para atravessadores ou para tradings, o que faz com que eles não ganhem tanto dinheiro quanto o agronegócio realmente gera, ou quanto os grandes produtores conseguem, porque com seu volume eles conseguem negociar diretamente com os importadores ou conseguem ter um percentual mais agradável, digamos assim, do ponto de vista econômico, com as tradings. Então, esses produtores pequenos e médios, muitas vezes eles só sobrevivem. E todos eles precisam do seguro rural, como a gente viu aí com as enchentes do Rio Grande do Sul e como nós vimos aí com as queimadas do Pantanal. Porque, do contrário, eles simplesmente teriam perdido tudo e não iriam poder retomar a atividade na safra seguinte. Então, essas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de conseguir pagar no seu fluxo de caixa o seguro rural. E por isso é tão importante a subvenção do governo federal. Porque, por mais que posteriormente essas pessoas possam vir a ter o dinheiro para pagar o seguro rural, às vezes por uma questão de fluxo de caixa, num determinado momento, elas não podem. E sem essa subvenção, muitas delas não correriam risco e abandonariam a atividade agrícola produtiva no Brasil. Um ponto importante que a gente pode destacar aqui na nossa conversa é que o instrumento do subsídio, da subvenção, é algo que é praticado, enfim, desenvolvido em outros países, né? Não é uma questão simplesmente de um apoio em demasia ao produtor, não. É um instrumento, por exemplo, utilizado na Espanha, nos Estados Unidos, né? Um instrumento aí de garantia da produção, da renda do produtor e, consequentemente, da segurança alimentar do país, né? Sabe o que passa batido? Que muitas vezes a nomenclatura ela é utilizada para confundir o grande público com interesses que nós sabemos de quem, de falar mal do nosso agro, interesses tanto externos quanto interesses internos. Quando você tem a subvenção no Brasil ela vai unicamente para o seguro agrícola. O Brasil não subsidia a plantação, o Brasil não subsidia a produção, o Brasil não subsidia o transporte. Se você quer ver o que é capitalismo na veia, é o produtor agrícola brasileiro, porque ele realmente tem que se virar até mesmo contra um Estado que atrapalha. Então, quando você tem a questão do seguro, é a única parte que tem subvenção real na cadeia produtiva do agronegócio. E por isso é muito complicado a gente imaginar que nós temos inimigos ideológicos dessa subvenção. Parece que se esquecem que, se não for por isso, muitas cidades pequenas do Brasil ficariam desabastecidas de comida. Porque várias dessas cidades pequenas, principalmente ali no sul e no centro-oeste, elas se alimentam, às vezes, da produção local, produção que não é exportada. E essa produção, muitas vezes, do pequeno produtor, ainda é a produção que chega nos supermercados menores, que chegam nas distribuidoras independentes. E aí você tem uma situação de que isso é uma das coisas que, por exemplo, ajuda a impedir que o preço da comida no Brasil explodisse ainda mais. Então, é muito inadequado as pessoas quererem tratar a palavra subvenção como se nós estivéssemos falando de subsídio agrícola. Não é. A subvenção ela é exclusivamente para aqueles produtores que ou não podem ou que têm um fluxo de caixa ruim
pagarem pelo seguro para se protegerem das intempéries, protegerem aí de inundações, enchentes, queimadas ou mesmo geadas e outros fenômenos naturais. Então, isso é importante para garantir a estabilidade do agronegócio brasileiro e, mais ainda, para a gente garantir que os preços não subam tanto quanto poderiam subir, levando em consideração o câmbio que nós temos. Muito bom. Agora, partindo aí pela perspectiva, o ponto de vista aí da lógica do negócio, né? Na tua opinião, qual que é o caminho para, vamos dizer assim, ampliar, estender o seguro agrícola no Brasil, considerando o interesse aí dos três principais atores, vamos dizer assim, reduzir o valor do prêmio para o produtor, fazer com que a seguradora tenha o seu lucro, mas ao mesmo tempo tenha a capacidade de garantir aí o retorno dos sinistros e também para as resseguradoras apoiarem as seguradoras. Como é que você observa aí essa uma questão complexa, intrincada, enfim, por isso que, obviamente, até hoje não ganhou um arranque, uma atração, né? Mas qual é o teu ponto de vista? Existe um entendimento aí do agronegócio que seria necessário que a subvenção não fosse só de R$ 1 bilhão aproximadamente, como é hoje, mas que ela chegasse a 4 bilhões de reais. Se essa subvenção realmente ela crescesse, nós teríamos o estímulo a que várias pessoas que têm pouco capital, especialmente em áreas do país que têm terras bastante férteis, pudessem efetivamente entrar no mercado. E isso iria, obviamente, trazer mais receita para as seguradoras, o que no longo prazo ajudaria também a diminuir o valor dos prêmios. O que nós sabemos também hoje é que o governo tem os fundos que garantem para as seguradoras o pagamento a partir de um certo valor, que seja exorbitante, as seguradoras conseguem se reaver, as resseguradoras, com o governo. Funciona muito parecido com o fundo garantidor de investimentos no mercado financeiro, o fundo garantidor, por exemplo, da poupança. E você não cobre tudo, mas cobre uma parte. Então, se o governo desse um sinal mais claro de estabilidade, de investimento na subvenção do seguro rural para os próximos anos, nós teríamos mais empresas entrantes, nós poderíamos facilitar a entrada de resseguradoras internacionais e nós teríamos aí mais pessoas na base de clientes das seguradoras, o que iria fazer com que, naturalmente, mais pessoas se interessassem em abrir seguradoras, o que geraria mais concorrência, o que melhoraria os prêmios, melhoraria as condições, ou seja, o governo ele precisa dar o kickstart, né? Ele precisa dar o ponto de partida. Como você tem um carro, está lá o carro, ainda o câmbio manual, ele está sem dar a partida, faltou a bateria, alguém precisa dar o empurrão para ele pegar. Então, nesse caso, está faltando o governo federal ter um comprometimento maior. É de uma baboseira o governo federal não fazer isso, porque o agronegócio brasileiro dá superávit na balança comercial de dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de dólares. O que significa que uma subvenção de 4 bilhões de reais para o setor de seguro rural não é um valor tão considerável diante das externalidades, das consequências positivas que nós temos. Fora isso, você imagina que numa pequena cidade, você colocar mais 10 ou 15 produtores ali de arroz, ou mais 10, 15 produtores de trigo, o quanto isso naquela região não vai baixar o preço da comida, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, falta ao governo um planejamento estratégico para entender as consequências benéficas de prestigiar o setor que garante o equilíbrio das contas internacionais do Brasil. Um dos pontos também nessa questão, Emanuel, vamos dizer assim, a personalização das coberturas, das apólices, né? Poder identificar aí como é que é o histórico de produção de uma determinada propriedade. Você acredita, por exemplo, a gente tem um avanço significativo aí de ferramentas digitais no agro, isso pode auxiliar o mercado segurador aí a, vamos dizer assim, desenvolver coberturas assim mais personalizadas e aí fazer com que o prêmio seja mais acessível para quem tem um histórico bom e seja mais caro para quem não trabalha de uma maneira tão correta? Várias seguradoras hoje já utilizam o mapeamento por satélite. Disse que em qualquer dado ponto da Terra são tiradas mais de 20 mil fotografias por satélite por dia. Então, isso significa que é possível, sim, acompanhar em um ano a evolução de uma propriedade rural e entender a sua produtividade. Inclusive, isso é usado hoje para corrigir solo, para você saber qual área é mais produtiva, menos produtiva, onde você tem que pôr calcário, onde não põe calcário, onde você põe fertilizante, onde você diminui e por aí vai. Então, sim, muitas empresas de seguro, especialmente as maiores, já contratam várias startups que processam essas imagens de satélite para alterar os prêmios. Então, essa tecnologia já é usada hoje, ela vem barateando cada vez mais por conta da própria queda da utilização desses preços, por conta do aumento de concorrência. Mas, no momento, o principal fator seria uma garantia do governo de que essa subvenção seria dada em volume suficiente.
Porque o que acontece é que, como o mercado sabe que não tem a subvenção do governo, não tem garantias suficientes, o mercado fica preocupado se vai haver ou não vai haver o pagamento e vai cobrar um prêmio mais alto. Então, a melhor forma de você reduzir o prêmio, por mais que você possa usar essas tecnologias, vai ser sim com uma garantia de subvenção. E é por isso que esse veto na Lei de Diretrizes Orçamentárias é tão preocupante, porque o presidente da República, ao vetar, ele deixou claro que o seguro rural, que já é em valor insuficiente, ele poderia ter a sua subvenção diminuída no orçamento federal de 2025. E isso é um grande problema para o nosso produtor rural. E no final do dia, com todo o desafio que a gente observa aí das mudanças climáticas, a questão do seguro rural é cada vez mais imprescindível, né? Você imagina quantos produtores que foram devastados pela enchente do ano passado no Rio Grande do Sul não teriam recursos para retomar as suas atividades esse ano se eles não tivessem o seguro rural? Nós teríamos aí claramente que todos os pequenos e médios, eles teriam simplesmente abandonado o cultivo. E aí, ou aquela terra ficaria um tempão improdutiva, ou aquela terra iria acabar sendo absorvida por empresas gigantescas do agronegócio, que são basicamente exportadoras. Isso faria com que, naturalmente, você tivesse um aumento do preço da comida no Brasil, porque, afinal de contas, exportar dá mais dinheiro do que vender no mercado interno. Então, para grande produtor vender no mercado interno, ele precisa igualar o preço da exportação, porque senão ele vai mandar para a China, vai mandar para os Estados Unidos, vai mandar para a Europa a nossa produção. Então, sem o seguro rural, as enchentes do Rio Grande do Sul do ano passado teriam consequências muito mais perenes e devastadoras na economia brasileira. Eu não estou minimizando as consequências do ano passado, especialmente perdas de vidas, mas estou falando que as consequências do ponto de vista econômico perdurariam por muitos mais anos do que vão perdurar graças ao seguro. E com as queimadas que nós vimos no Pantanal, gigantescas, né, queimadas absurdas, espera-se até que se descubra se houve ou não um evento criminoso para se poder punir essas pessoas, mas fato é que, quando você para analisar isso, sem o seguro, aqueles produtores também estariam fora do mercado e aquela terra simplesmente continuaria a ser uma terra totalmente degradada pela queimada. Então, o seguro é o que permite a retomada da produção do campo brasileiro. Muito bem, meu caro. Já grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e, obviamente, deixar o espaço aberto caso você queira deixar algum contato seu para a nossa audiência, por favor. Bom, a audiência pode me encontrar no Instagram, emanuel.pessoa, né, com o Emanuel, ou pode me localizar no 11 99 320 9493. Eu sempre tenho todo o prazer do mundo em atender o produtor rural, porque eu tenho certeza absoluta que, se não fosse o agro, o Brasil hoje estaria simplesmente quebrado. Muito bem. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivia TV da Internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau!